Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Flávio Dino já pediu à Polícia Federal para se ater de forma mais detida e atenta à investigação aqui, da Lava Jato e da Força Tarefa. Já existe uma investigação no Conselho Nacional de Justiça. É uma investigação administrativa. Agora tem uma investigação policial específica em relação à Lava Jato e à Força Tarefa. Notadamente para quê, Andréia? Para isso aqui, Estados Unidos, Petrobras e muito dinheiro. Muito, bilhões de reais. O que estava acontecendo? Aqui a Força Tarefa, sob o comando de Deltan Dallagnol à época, fazia acordos com os Estados Unidos, fazia acordo com a Suíça. Inclusive, eles receberam aqui no país, Dallagnol recebeu 15 agentes ali dos Estados Unidos, em que eles tiveram acesso a delatores, onde eles tiveram acesso a provas, onde Dallagnol fez acordo com a Suíça e são bilhões de reais envolvidos. E o problema de tudo isso, meu querido, minha querida, é que não houve transparência em tudo isso. Tudo estava como secreto, como sigiloso. Em que Dallagnol fez acordo até para dividir o dinheiro em que uma parte ia para o seu fundo, o fundo que ele tentou criar para a Lava Jato e para a Força Tarefa, que foi barrada por Alexandre de Moraes à época. E Dallagnol possibilitava que agentes dos Estados Unidos conversassem com delatores. Dallagnol passava lista de delatores, de pessoas para a Suíça, só que Dallagnol tinha que seguir um certo procedimento para fazer tudo isso. Primeiro, não podia ser sob sigilo, não podia ser secreto, e era secreto. Tentou fazer um acordo aqui com a Petrobras em relação aos Estados Unidos, em que ia dividir o dinheiro que foi cobrado da Petrobras. Bilhões de reais foram cobrados da Petrobras para que a Petrobras não fosse processada nos Estados Unidos. E Dallagnol aqui intermediou esse acordo. Cadê esse dinheiro? Dallagnol tentou pegar uma parte, mas até o momento que nós saibamos, Alexandre de Moraes barrou essa situação. E hoje tem que ser investigado a fundo tudo isso. Porque Dallagnol e Sérgio Moro tinham que ter comunicado a Controladoria Geral da União, bem como o Tribunal de Contas. Por quê, Andréia? Tinha dinheiro que tinha interesse da União, já que a Petrobras é uma sociedade de economia mista, em que o governo ali, que é o principal diretor e o principal acionista. Tinha que ser comunicado às autoridades no campo de dinheiro e tinha que ter sido comunicado também ao Ministério da Justiça, quando Dallagnol recebeu aqui no país agentes dos Estados Unidos, 15, de forma secreta, onde eles tiveram acesso a todo o processo da Lava Jato, inclusive tiveram acesso a delatores. Tudo isso tinha que ter passado pelo crivo do Ministério da Justiça à época e pelo Tribunal de Contas e pela Controladoria Geral. E não passou. Logo, isso tudo está sendo investigado a fundo, não só administrativamente pelo Conselho Nacional de Justiça, mas especialmente pela Polícia Federal, cujo comando maior é do ministro da Justiça, Flávio Dino. A grande situação de tudo isso, meu querido, meu querido, que acordos foram feitos? Para onde foi o dinheiro? Quem recebeu? Porque até hoje tem contas, por exemplo, na Suíça, que nós sabemos, pode ter contas em outros locais, com milhares de dólares, de euros. E que acordos foram esses? Quem recebeu? Para onde foi o dinheiro? Toda essa situação. Porque não poderia haver sigilo e não poderia ter sido nada secreto. Outros órgãos, segundo a legislação, deveriam ter participado, até para não ter corrupção. Logo, Dallagnol já foi cassado e deve ser preso. Sérgio Moro será o próximo que será cassado. Por quê, Andréia? Porque detrás de tudo isso aqui, além de poder ter atos de corrupção, houve a maior fraude processual que o Brasil já viu.
em que eles tiraram do pleito eleitoral Lula para não participar do pleito eleitoral em 2018 e para que Bolsonaro ganhasse as eleições. Tanto que, concomitantemente à vitória de Bolsonaro, o cara pálido aqui, o Marreco, foi foi escolhido e nomeado como ministro da Justiça de Bolsonaro. Então, tudo isso tem que ser investigado a fundo e que sejam presos e respondam pelos seus crimes. Em relação à violência sofrida por Alexandre de Moraes, o seu filho e sua família ali no aeroporto, na Itália, Alexandre de Moraes prestou depoimento à Polícia Federal e confirmou. Disse que o filho dele levou um tapa, disse que eles foram hostilizados, xingados, agredidos e que tudo isso ocorreu por uma questão política. Chamava ele de comunista, de bandido, de comprado, falou das eleições que foram fraudadas, que, enfim, toda essa situação que conecta diretamente aqui, ó, Roberto Mantovani, Andrea Mantovani, num caso de perseguição, de agressão, de ofensa com uma motivação política. A agressão adveio da atividade judicante de Alexandre de Moraes, combatente no sentido da manutenção da democracia contra os golpistas e para que, de fato e de verdade, não houvesse e não haja um golpe de Estado no país. Logo, Alexandre de Moraes disse na Polícia Federal que a motivação das agressões por parte de Andrea Mantovani, por parte principalmente de Roberto, que foi ele que agrediu o filho de Alexandre de Moraes, teve um viés e uma finalidade motivacional política, o que agrava tudo. E eu já falei para vocês e vou repetir. Eles vão responder criminalmente pelos seus crimes, vão responder civilmente, pagar indenização para Moraes e para a família de Alexandre de Moraes, e não só isso, viu? A Receita Federal vai fazer uma devassa na empresa dele, o Ministério Público do Trabalho vai atrás para saber toda a situação, viu? Já sofreu busca e apreensão na sua casa, já escondeu o seu celular, aqui ó, escondeu o celular, a Polícia Federal não encontrou, já contei isso para vocês. Foi encontrado o celular da Roberta, da Andrea Mantovani. O celular dela foi encontrado pela Polícia Federal. Ela escondeu o celular. Tanto que no dia do interrogatório na Polícia Federal, eles não levaram o celular. Por isso que houve a busca e apreensão. Foram lá no condomínio onde mora e achou o celular da Andrea. O do Roberto não foi encontrado ainda. Inclusive, Alexandre de Moraes disse que eles filmaram toda a ação de agressão. E vão responder. E tem que responder. Em decorrência disso aqui, ó, dessa agressão, o governo federal, o governo Lula, já apresentou um projeto de lei criminalizando esse tipo de agressão, esse tipo de tentativa de intimidação, de ameaça em relação a altas autoridades pelo exercício de suas funções, tentando intimidar e ameaçar, agravando a pena de forma substantiva para quem atentar contra a vida de autoridades, exatamente pelo exercício de sua atividade institucional, notadamente na defesa do Estado Democrático de Direito. As penas serão gravíssimas, graças às atitudes violentas de bolsonaristas. Graças a essas atitudes são necessárias o agravamento da reprimenda estatal em relação a essas atividades golpistas desse povo. E muito provavelmente será aprovada essa lei. Qualquer tentativa contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições, contra os agentes dessas instituições, será penalizado de forma seríssima, muito grave. Graças a vocês, bolsonaristas extremistas, burros. Parabéns, viu? Parabéns para vocês. E tem que ser, infelizmente, gente, isso tem que acontecer. Porque eu já expliquei aqui para vocês. Se eles fazem isso aqui com um ministro do Supremo Tribunal Federal, o que eles não farão daqui a pouco comigo e com você, se pudessem.
e se não houver a reprimenda estatal contundente, dura e firme. Infelizmente, essa lei sendo aprovada, ela não vai servir para esse caso aqui, não é? Porque a lei penal, ela não retroage, ela só funciona daqui para frente, pelos atos praticados no momento da vigência da lei em diante, não retroage. Então essa lei mais dura não vai servir para esse caso e nem para os casos dos golpistas do dia 8 de janeiro, mas servirão para todos os outros a posteriori, a partir da aprovação da lei. Que infelizmente, graças ao bolsonarismo, esse tipo de lei é necessária no nosso país hoje. Inclusive, esse tipo de ação tem que ser efetivada. Por quê, Andréa? Porque senão eles se organizarão e voltarão, mais organizados e mais violentos, para uma nova tentativa de golpe. Então, o Estado democrático de direito tem que se blindar de forma legal e constitucional, a partir de leis que venham de fato e de verdade trazer uma reprimenda em que esse tipo de crime não compense. Entende? Então isso tem que haver. Está aqui, Jovem Pan. O governo, sob o comando de Lula, que cortou praticamente todos os programas de incentivo à promoção ali, da divulgação das plataformas, dos programas, enfim, do governo Lula ali na Jovem Pan. De modo que a Jovem Pan recebera tão somente uma publicidade do governo, no valor de R$ 2.400 em uma rádio de uma campanha contra a tuberculose. Enquanto isso, no governo Bolsonaro, a Jovem Pan se esbanjou. Foram quase 19 milhões de reais o ano passado com o governo Bolsonaro que a Jovem Pan recebera ali de publicidade do governo federal sob o comando de Bolsonaro. Talvez por isso que a Jovem Pan é tão negacionista, propaga fake news, fala sobre o pleito eleitoral, coloca em xeque as urnas, não é? Colocou em xeque a questão da vacinação, da vacina, de toda aquela situação ali da Covid-19. Enfim, uma TV bolsonarista, mas que teve um custo, um preço de quase 19 milhões de reais só o ano passado. E nós que pagamos essa conta para toda essa situação vexatória de negacionismo e de afronta à própria democracia, passando pano para golpista, enfim. Tudo isso aqui, ó, tá ruindo, tá, André? Tá. Do novo governo, o principal patrocinador das TVs, que é o governo federal, só receber até o momento R$ 2.400. Uma rádio. Por isso aqui tá vazio, ó. Tá vazio, tá vendo? Muitos estão sendo demitidos. E daqui a pouco, meu querido, escreva o que eu tô te falando. A Jovem Pan vai virar comunista. Daqui a pouco vão chamar a Jovem Pan de comunista. Por quê? Ela tem que perceber que essa história de negacionismo, de afronta à democracia, de mentirinhas, de falsas verdades, de meias verdades, de meias mentiras, não vai funcionar mais. Notadamente para, encher o seu cofre. Acabou a mamata, perdeu o mané. E se brincar, vai virar comunista daqui a pouco. O que eu comentaria de tudo isso? Os fascistas não passarão e os golpistas estão tendo a reprimenda que merece. Somos todos Alexandre de Moraes. Esse seria o meu comentário. Mas deixe o seu comentário aí, tá bom? Deixe o seu comentário que eu quero saber o seu comentário, pois ele é o mais importante aqui para mim, tá bom? Você que está ao vivo comigo no chat aí, oi, olha para mim. Beijo no seu coração, gratidão sempre, viu? Dá aquela paradinha, curte a live, compartilha, que é muita informação, tá bom?
Muito obrigada. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.